meninas, mais um vídeo aqui no canal e a maquiagem dessa semana vai ser usando tons de rosa e marrom. E vai ser uma maquiagem sem cílios postiços. Por quê? Porque tem gente ainda que não sabe pôr ou que não conseguiu pegar a prática e tem gente que não gosta. Então eu tenho como fazer uma maquiagem sem cílios postiços sim, e é isso que eu trouxe pra vocês. Eu espero que vocês gostem e vamos começar. Bom, então eu já apliquei o hidratante da Mary Kay, que eu uso no dia a dia, e o primer da Nutrimetics também. Depois disso, nós vamos aplicar a base. Eu usei a da Ruby Rose Matte, na cor L2. E nós vamos aplicar fazendo várias pintinhas no rosto. Eu prefiro assim eu posso ver onde eu já estou colocando, para depois ficar mais fácil de espalhar toda essa base. Então, nós vamos olhar bem, fazer várias pintinhas, ficar prestando atenção para não ficar muitos espaços. Então, depois que nós aplicamos toda essa base, nós vamos espalhar com um pincel escovinha, esse pincel oval, que é o grandão. Então, eu vou aplicar e vou espalhar sentido a orelha, nos olhos, embaixo dos olhos, na olheira, para depois vir com um corretivo. Vou descer para o pescoço e também um pouquinho para o colo, para não ficar aquele efeito de máscara, né? Aquela diferença do pescoço para o rosto. Então, vocês aplicam bastante para não deixar nenhum espaço sem. Depois que eu apliquei essa base, eu vou vir aplicando o contorno. Então, eu vou pegar um pincel oval bem menor e vou aplicar esse contorno embaixo do ossinho da maçã do rosto. Eu faço uns risquinhos. Depois que eu fizer nessa parte, eu vou para a parte do pescoço, para marcar a diferença do pescoço para o rosto. Afino o nariz, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu venho aplicando no nariz para diminuir, né? Afinar um pouquinho. E também na testa, que eu gosto de dar aquela impressão que a minha testa é um pouquinho menor. Então, eu gosto de fazer isso com apenas um risquinho. Depois, eu vou vir espalhando todo esse contorno com um pincel maiorzinho. Eu espalhei com movimentos de vai e vem. Por quê? Pode ser que você aplique com movimentos circulares, dependendo do formato do rosto ou formato do desenho que tu quer. Mas eu preferi aplicar em movimentos de vai e vem. Então você espalha bem, para não ficar muito marcado, porque além de vir com o pó, máscara de cílios, todas as outros passos para a gente poder disfarçar, é bom você tomar cuidado para não ficar muita diferença da base para o contorno. Então eu espalho bastante e vou vir aplicando agora o corretivo mais claro. Eu estou usando o da Luisance na cor 01. Então eu vou fazer o triângulo abaixo dos olhos. Gente, não podemos deixar de fazer o triângulo. Não pode ser bolinha, não pode ser um oval sentido a olheira, porque senão não vai disfarçar. Tem que ser um triângulo invertido para poder puxar para baixo toda aquela a bolsinha ali, ou a olheira, ou o que vocês estiverem marcando. Eu aplico também no nariz para iluminar e um pouquinho na testa, então a famosa zona T, a testa, nariz e embaixo dos olhos. Depois eu vou aplicar entre o contorno da bochecha e o do pescoço, para poder dar a diferença, para poder puxar um pouquinho o meu maxilar para frente. Depois que eu já apliquei, eu passo um pouquinho no queixo, no centro do queixo e em cima dos lábios, para quando eu passar o batom ficar mais destacado. Eu venho com uma esponjinha dando leves batidinhas para espalhar todo esse corretivo. Não podemos esfregar nada, sempre com leves batidinhas, espalhando tudo onde nós passamos. Na testa, nós não podemos espalhar muito para cima, pois não podemos manchar junto com o contorno. Então, tem que ser uma coisa, ao mesmo tempo que você espalha, você tem que cuidar para não acabar manchando, misturando um no outro. Depois que eu apliquei todo esse corretivo, eu vou aplicar o pó translúcido. O meu pó translúcido é compacto e eu pego com a própria esponjinha que vem nele e aplico em toda a parte em que eu apliquei o corretivo claro. Então, vamos aplicando com leves batidinhas também, nada de esfregar. Então, depois que você aplicou esse pó translúcido, você vai vir com um pó compacto normal. O que eu estou usando é o da Ruby Rose na cor 03. E você aplica ele no colo, no pescoço
e em todo o rosto também. Pode aplicar em cima do pó translúcido. Eu escolhi uma cor 03 porque, como já tem a parte mais escura e a mais clara definida na minha maquiagem, eu passo ele em todo o rosto para ficar uniforme e não ficar uma diferença muito grande. Depois eu vou vir com o contorno. Então, um pincelzinho mais chanfrado, eu venho sempre puxando da orelha para a bochecha, sentido a boca. Nunca ao contrário, eu gosto de puxar de lá para cá para marcar melhor. Depois eu dou uma apertadinha no pincel para fazer o contorno com o pó no meu nariz. Então, você vai aplicar esse contorno em todo o contorno, em cima do contorno cremoso, certo? Então, não podemos também passar muito, gente, para não ficar muito marcado. Então, acaba estragando toda essa preparação de pele. Depois que já apliquei, eu vou vir com o blush da NARS na cor Orgasme. Eu gosto muito porque ele é um rosinha com alguns pontinhos de laranja e é bem discreto. Então você dá um sorrisinho e passa do meio da bochecha sentido o contorno. Então ali você começa do meio para trás. Não passa muito também. Depois você vem com um corretivo de novo e faz algumas pintinhas em toda a pálpebra móvel. Depois que nós fizemos na pálpebra móvel, você vai vir com o próprio dedo e vai vir espalhando esse corretivo na pálpebra móvel, no seu côncavo e também abaixo da sobrancelha. Eu gosto de aplicar sempre com o dedo, porque eu posso sentir e eu sei onde exatamente eu vou aplicar as sombras. Então você pode espalhar bastante, que não vai ficar manchado nem marcado demais. Então você vai espalhando com o próprio dedo e depois vamos começar com a sombra. Eu escolhi com um pincel oval de esfumar, eu escolhi essa sombrinha um tom abaixo do marrom terra. Ele é um pouquinho mais fechado. Então você vai aplicar ele em todo o côncavo, fazendo movimentos de vai e vem, de zigue-zague e circulares quando chegar no canto externo. Então você vai espalhando toda essa sombrinha marrom. Tem que ter paciência, gente, para esfumar, porque o segredo de trabalhar com as sombras são esfumar, seja ela cintilante ou opaca. Tem que esfumar sem dó, sem medo, porque se não esfumar, acaba deixando muito feia a sombra, o trabalho, você perde todo o seu trabalho, porque fica muito marcado. Depois eu pego um tomzinho de terra e venho por cima desse marrom com o mesmo movimento e no mesmo lugar, para unir essa sombra na outra. Eu não usei as duas já misturadas de uma vez, porque se você aplica uma e vem com a outra, o resultado do trabalho é melhor. Então você vai continuar esfumando, sempre esfumando bastante. Depois que eu já esfumei, eu vou aplicar essa sombrinha rosa opaca com um pincelzinho mais fofo em toda a pálpebra móvel. Então você vem aplicando em toda aquela pálpebra móvel, desde o cantinho interno até o externo, para você poder unir depois a sombra cintilante. Então você vai vir com uma sombra no mesmo tom, só que cintilante. Eu gosto de fazer a base da opaca e depois aplicar a sombra cintilante. Então você pode vir aplicando. Então você aplica em toda a pálpebra móvel. Mesmo se pegar um pouquinho na marrom, não tem problema. O que importa é poder aplicar ela. Depois que nós aplicamos essa sombra cintilante, nós vamos voltar com o pincelzinho de esfumar e vamos unir uma na outra. Então, vamos continuar esfumando o côncavo. Depois eu fiz a misturinha dessas duas sombras marrom, cintilantes. Com o mesmo pincel de esfumar, eu venho no canto externo, dando uma leve esfumada para dar uma escurecida. É bem pouco, a gente não vai escurecer muito. Vamos escurecer só um pouquinho. Então, vocês vêm aplicando nos dois olhos. Tem que ter paciência para esfumar. Então, depois que eu já fiz isso, eu vou vir com um lápis branco ou um lápis bege, fica de sua preferência, abaixo da sobrancelha. E com o próprio dedinho mesmo, nós vamos ir esfumando esse lápis. Vai espalhar bastante, porque nós vamos iluminar a sobrancelha. Depois que a gente já passou o lápis, eu vou vir com essa sombrinha opaca, branca. Porque os olhos já está trabalhado no cintilante, então a sobrancelha eu optei por uma mais opaca.
Então, aplica ela em cima de onde você passou o lápis branco, com um pincelzinho fofinho. Então, não precisa aplicar muito. E depois você aplica um lápis branco ou bege também, de sua preferência, na linha d'água. Depois que nós aplicamos o lápis branco, nós vamos vir com essas sombrinhas marrom, essas duas que eu misturei, e vamos aplicar rente os cílios inferiores, rente a linha d'água. Então você vem com um pincelzinho de esfumar. Eu gosto desse pincel, é o da Macrylan, porque ele espalha muito bem. Então você pega aquela sombrinha cintilante, marrom mais clarinha, e aplica em cima dessas duas opacas. Por que misturar tantas cores? Para poder dar um efeito bem legal e a diferença de sombra. Então, eu só tenho uma paleta de sombra, mas se você misturar, você vai ter novas cores. Depois, vamos fazer o delineado. Eu usei um delineador líquido e o delineado que eu fiz não é um delineado muito grosso. Ele começa fininho e depois ele fica um pouquinho mais espesso, mas é pouca coisa. E o canto externo eu não vou puxar muito, porque nós não vamos aplicar os cílios postiços. Então, eu vou aplicar apenas um pouquinho só do puxadinho no final do meu olho, no canto externo. Uma coisa bem discreta, é um delineado de gatinho bem discreto, bem simples, que dá para você fazer com certeza. Se você não tem muita prática, pode usar uma caneta delineadora. Depois eu vou aplicar a máscara de cílios. A primeira que eu vou usar é a da Dylos de cílios gigante. Então você vai aplicar bastante, não precisa ficar com medo, pode abusar da máscara de cílios. Nos cílios inferiores e superiores, pode aplicar bastante e depois que você aplicou, vamos vir esperar secar um pouquinho e aplicar a segunda camada. Na segunda camada eu vou usar a máscara de cílios da Avon, a Big Define, que é uma cinza, que eu acho que ela deixa meus cílios muito volumosos, então eu gosto bastante. Então você aplica bastante eles, porque você vai ter um cílios totalmente diferente do natural, sem ter aplicado os cílios postiços. Depois vamos vir com a misturinha dos batons. Eu vou usar um batom em bala da Nutrimetics. Então eu não usei lápis de boca, gente. Eu usei diretamente o batom. Então faz o xizinho ali em cima. Desenha bem certinho a boca, não precisa aumentar. Por quê? Porque nós vamos passar gloss. E o gloss ele é molhado, ele já dá a ilusão de que os seus lábios são maiores. Então não precisa desenhar. Então vem lá, passa o seu batom, aplica o batom em bala. E depois que nós aplicamos o batom em bala, nós vamos usar o gloss. Gente, eu gosto muito do gloss da Nutrimetics, porque se você está numa festa, ou se você está no carro e não tem tanta iluminação, ele tem luz nele mesmo. Então, quando você abre o gloss, ele mesmo tem uma luzinha que você pode usar para se retocar o batom. Então, ele vem com um espelhinho na embalagem e na tampa ele tem a luz. Então, eu apliquei esse gloss e depois com a maquiagem pronta. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, meninas, essa foi a maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clica no sininho aqui do lado para vocês receberem notificação de quando tiver vídeos novos. Ajudem a compartilhar o vídeo e cliquem em gostei pra mim. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e um beijo!